E aí galera do YouTube, bacana pessoal? Bem-vindos ao canal Minha Oficina Minha Vida. Hoje nós vamos começar a nossa nona videoaula de mecânica automotiva e estamos na primeira disciplina, que é a disciplina da metrologia. Ou seja, então é a nossa nona aula também da metrologia, por ser a primeira disciplina. Então, as 8 aulas anteriores, pessoal, a gente falou sobre a conversão das medidas em unidades de medidas e, enfim, a gente falou sobre parte mais teórica aí dos instrumentos. Agora a gente está avançando, já que a gente está na nona aula, agora a gente vai conhecer o paquímetro na forma prática aqui. E para a gente prosseguir, né, pessoal, é bom vocês terem já o entendimento dos 8 vídeos anteriores para a gente poder interpretar aqui da forma correta o paquímetro. Ou seja, também as videoaulas anteriores, as 8 videoaulas anteriores, elas não é só para paquímetro não, pessoal. Então elas servem para a gente fazer a interpretação de todos os instrumentos de medição. Paquímetro, micrômetro, relógio comparador, súbito. Então, é extremamente fundamental a gente saber o conteúdo das 8 aulas anteriores, ok? Então, se você está assistindo esse vídeo pela primeira... Se você está começando por hoje a assistir às videoaulas de paquímetro, eu sugiro vocês voltarem lá na primeira aula do curso de metrologia, assistir os 8 vídeos para chegar aqui bem entendidos lá com relação às unidades. Aí a partir de agora vai ficar mais tranquilo e o aprendizado do paquímetro, ok? Então vamos continuar aqui, pessoal. O paquímetro aqui em si, eu vou estar mostrando para apenas uma apresentação da ferramenta ao vivo aqui, né, e a cores. Opa. E é só uma apresentação. Eu tenho um material didático no computador, então a gente vai prosseguir com a aula no computador também, porque é um material muito bacana e vai facilitar o entendimento. Então, o objetivo meu aqui é facilitar o entendimento, para você utilizar aí e aprender da forma mais rápida. Embora o vídeo possa ficar um pouco extenso, mas a gente vai aprender assim tudo sobre o paquímetro. Então, vai servir para quem quer aprender a mecânica automotiva aqui com o canal da VTEC e também para os alunos aí dos cursos técnicos que estão vendo metrologia e que serão cobrados também lá nos seus cursos sobre esses instrumentos. Então, a videoaula vai ajudar uma gama grande aí de pessoas. Então, eu vou apresentar aqui para vocês, pessoal, o paquímetro, para a gente não perder muito tempo. Essa parte aqui, olha, é a orelha fixa, ok? Por que fixa? Porque existe essa orelha móvel. Então, por que ela é móvel? Porque ela desliza, o cursor desliza. E essa aqui fica sempre fixa. Então, esse bico aqui, essa orelha fixa, ela faz medidas internas de peças, ok? Eu coloco a peça aqui e ela faz a medida interna. Deixa eu ver se eu tenho uma pecinha aqui só para exemplificar. Então, pessoal, falando aqui um pouco do paquímetro, é bom a gente guardar o paquímetro sempre em um local bem seguro, que não evitar colocar dentro de caixa de ferramentas com outras ferramentas em cima para não ter empeno, porque como ele é preciso, ele não pode ter peso para não danificar. Então aqui, pessoal, a gente vai fazer um exemplo aqui, olha. Se a gente for utilizar o paquímetro para fazer a medida interna dessa arruela, a gente coloca aqui, move o cursor e a gente obtém a medida. Já a parte externa aqui do diâmetro, o diâmetro externo da peça, a gente vai colocar na parte de baixo, faz a medida, o encosto e teremos a medida. Aqui a gente pode travar, ok? Então só para mostrar para vocês a utilização da orelha e do bico. Então, como eu disse, essa aqui é a orelha fixa, essa aqui é a orelha móvel. Essa escalinha aqui é o nônio e o vernier.
que é a parte de baixo. Essa aqui, olha, essa régua aqui é que a gente vai trabalhar, tá, pessoal, agora, que é a parte de baixo que faz a leitura de milímetros. A escala superior, essa régua superior é em polegadas, a escala inferior é em milímetros. Então eu vou fazer 2 vídeos. Nesse vídeo a gente vai concentrar o estudo do paquímetro somente na escala de milímetros, que é a escala de baixo. Então a gente vai desprezar a régua de cima, o nônio de cima nós vamos desprezar também, e vamos concentrar no nônio de baixo e na régua de milímetros aqui na parte de baixo. Eu vou fazer um vídeo só de polegadas, aí a gente vai desprezar os milímetros no outro vídeo. Então, voltando aqui à apresentação dos componentes, temos o cursor, que é essa parte móvel toda, ela é cursor, a escala de polegadas, como eu já falei, essa daqui, o bico fixo, essa parte de baixo aqui que faz a leitura e a medida dos diâmetros das peças externas, né? A parte externa da peça. Esse aqui é o bico fixo, esse aqui é o bico móvel. Então temos aqui o encosto também. O encosto é a parte de dentro, que é o contato com a superfície da peça em medição. Tem o bico móvel, como eu já disse, tem o impulsor, tá, pessoal? Muito importante, vamos utilizar aqui da forma técnica. O cursor é essa peçazinha aqui, que você vai ter o contato com o polegar e fazer o movimento da escala móvel. Ao invés de segurar em outras partes e arredar, igual fazer isso daqui, isso não pode. Ok? Aqui, olha, esse impulsor aqui, ele é para você não interferir no equipamento, no instrumento, com a temperatura do seu corpo, para não ter variação na medida. Porque a temperatura do corpo, dependendo da medição que você fazer, eu não diria o paquímetro, porque a resolução dele não é tão baixa assim, mas às vezes a temperatura do corpo pode influenciar na medida, causando uma dilatação aqui mínima, mas pode haver. Então, para evitar isso, vamos usar o cursor aqui, ó, polegar no cursor e deslizar, ok? É para isso que ele serve, então vamos utilizar. E por último aqui, pessoal, eu vou apresentar a escala, a haste de profundidade, que é para fazer a medida da profundidade. Aqui, olha, essa haste eu consigo medir a profundidade de uma peça. Eu pego aqui a medida, tem um contato, igual que, por exemplo, eu encosto aqui e tenho a medida dada na escala dos milímetros ou polegadas, conforme eu faça a leitura. Então está apresentado aqui, pessoal. Agora a gente vai falar um pouco sobre o nônio e o vernier, homenageando uma forma de pessoal de estar homenageando o Pedro Nunes, que tinha um nome latinizado de Petrus Nonius. Então, isso daqui foi uma homenagem ao Pedro Nonius, né, português. Só que o Vernier, que é o francês, ele aperfeiçoou a técnica do Nonius, lá do Pedro Nunes, e aperfeiçoou e trouxe para os instrumentos. Então ele também foi homenageado. Então aí ficou essa escalinha aqui com o nome nônio ou vernier. Então qualquer um dos dois nomes aí que você usar para essas escalas vai estar certo, nônio ou vernier, ok? Então a gente vai falar muito sobre isso daí, você vai entender melhor na prática quando a gente começar a fazer a leitura. A resolução, pessoal, a gente também vai falar muito sobre resolução. O que é a resolução de um instrumento? A resolução é a menor medida que um instrumento consegue fazer. Mas eu não entendi. Tá, então eu vou pegar uma régua aqui, olha. Essa régua, ela tem a amplitude. O que é amplitude? A amplitude é a maior medida
que ela consegue fazer de uma peça. Então, a maior medida que ela consegue é 20 centímetros ou 200 milímetros. Cada divisão dessa aqui, pessoal, tem 10 milímetros, ok? Até chegar aqui no 1, que é 1 centímetro. Então, qual a menor medida que eu consigo medir com essa régua? Eu consigo medir 1 milímetro, que é esse primeiro tracinho aqui. Eu não consigo medir com essa régua meio milímetro, por exemplo. Eu consigo de 1 em 1 milímetro. Eu consigo ler uma peça, medir uma peça de 1 milímetro, de 2, de 3. Eu nunca vou conseguir medir 1 milímetro e meio, nem meio milímetro. Então, a menor medida com essa régua aqui de exemplo é 1 milímetro. Já o paquímetro, esse paquímetro aqui, pessoal, ele tem a resolução de... Vou mostrar para vocês aqui. Cadê eu pegar um foco? Aqui, ó. A resolução dele é de 0,05 milímetros. Ou seja, a menor medida que eu consigo medir com esse paquímetro é 5 centésimos, aliás, de 1 milímetro. Ou seja, aquela régua que eu mostrei anterior, eu consigo medir o mínimo 1 milímetro. Não consigo medir nada menor que 1 milímetro. Esse paquímetro aqui, olha, com essa resolução de 0,05, eu consigo medir uma medida de 5 centésimos de 1 milímetro, ou seja, seria como se fosse aquela régua lá, aquele primeiro milímetro, você dividir ele em 20 partes, e eu consigo com o paquímetro, nessa escala, você divide aquele milímetro por 20, e eu consigo a medida das 20 partes, ou seja, bem assim, mais preciso que uma régua, né? Ou seja, eu consigo fazer a leitura de 1 milímetro dividido por 20, então assim, seria impossível fazer uma leitura dessa com a régua normal. E esse paquímetro aqui, na escala de milímetros, nós vamos ver dois tipos de paquímetro. Com essa resolução aqui de 0,05, e vamos aprender também um outro paquímetro que não é tão visto assim no mercado, não é muito conhecido, mas ele é cobrado em cursos técnicos. A gente tem que saber que é o paquímetro de resolução 0,02, ou seja, você consegue a menor medida de 2 centésimos, ou seja, você pega aquele milímetro lá da primeira régua que eu mostrei aqui, divide por 50, cada partezinha do milímetro que você dividiu lá por 50, você consegue fazer a medição precisa. Já dá para, assim, é uma medida bastante precisa, né? Então, os dois tipos de paquímetro mais utilizados. Nas indústrias, esse paquímetro aqui com a resolução de 5 centésimos é o mais utilizado, hein? Eu acho que 95% aí, ó, a cada 100 paquímetros que você vê em indústria, 95 vai ser desse modelo aqui. E uns 5 só que você vai encontrar com a resolução de 0,02. Mas a leitura dos dois é muito parecida, então a gente vai aprender os dois, ok? Então, pessoal, a gente vai ficar por aqui. Por enquanto, a gente vai passar agora para o computador, ok? Então, já está apresentado aqui. Nós vamos continuar o vídeo agora no computador para a gente fazer a interpretação das leituras. Agora vai ficar fácil o entendimento, vai ficar bacana. Então, continue assistindo. Pessoal, então continuando aqui com o nosso paquímetro. Esse paquímetro aqui é como se fosse aquele que eu mostrei lá na prática, né, o que eu apresentei. Então, pessoal, esse conteúdo didático aqui, ó, só para deixar claro, eu baixei nesse site. Então, eu utilizo isso daqui para estudo, esse material didático é muito bom. Então, assim, como você pode baixar pelo criador no site dele lá gratuitamente, então a questão de direitos autorais aí não vai ter problemas não. Isso que qualquer pessoa consegue baixar, ok?
Então todo esse material didático a gente consegue baixar da internet gratuitamente, não precisa de licença. Então aqui o nome do site a gente vai deixar aqui como homenagem também, e a gente está utilizando o material dessa equipe aqui porque é muito bom, então vai facilitar no nosso entendimento. Então, para facilitar, vamos usar esse conteúdo que eu tenho aqui. Então, voltando aqui, pessoal, esse aqui é um paquímetro. Veja que ele não tem o nônio aqui em cima e nem a escala de polegadas. Como a gente vai aprender só de milímetros, então não tem porquê, a gente pode desprezar essa parte superior. Vamos focar aqui na parte de baixo, ok? Então, pessoal, aqui é uma régua comum, né, na escala de milímetros. Lembrando, esse paquímetro aqui ele tem uma resolução de 100 milímetros, né, que é o máximo que a gente consegue medir até aqui, né, pessoal? Tem essa parte aqui, mas a gente vai desprezar também. Vamos desprezar vamos utilizar até onde tem um número. Então a amplitude dele, a maior leitura que a gente consegue fazer de um instrumento é até os 10, ok? Então a amplitude é 100 milímetros e a resolução vai ser de quê? Vai ser de 5 centésimos, que é a parte de baixo aqui, pessoal, ok? Uma coisa que o pessoal às vezes confunde um pouco e que é muito importante, então atenção, pessoal, às vezes você coloca uma peça aqui, olha, para fazer uma medição externa do seu diâmetro, aí ela tem um contato daqui até aqui, ok? Vamos pôr aqui, por exemplo, 20 milímetros, 20 milímetros, ok? Opa, pera aí, que é meio um pouco sensível. Vamos deixar aqui 20.10 então. Isso aqui só para conhecer o paquímetro um pouquinho melhor. Daqui a pouco a gente vai para uma outra tela aqui que a gente vai fazer exercício de leitura. Então vai ficar muito legal, tá? Vai ficar fácil do aprendizado. Então, pessoal, às vezes quem nunca utilizou um paquímetro acha que essa medida aqui, olha, é daqui até aqui, mas não, é errado, tá, pessoal? Não é isso daqui que é o tamanho que você vai olhar aqui na régua. Você sempre vai olhar a escala do zero do nônio até onde que ele está chegando. O zero aqui, olha, pessoal, que é a base da nossa medida. Ou seja, se eu tenho um instrumento aqui dentro, dá a entender que o tamanho dele é esse aqui, né? Vamos supor, parece que ele é 10 milímetros daqui até aqui, mas está errado. A gente vai olhar sempre o zero, o primeiro zero que é a nossa referência do tamanho. Então se a peça vem daqui até aqui, a gente vai olhar daqui até o zero, ok? Sempre partindo do início até o zero. Quando a gente fecha o paquímetro todo, ele está zerado, ok? Então o zero, para a gente conferir também o aferimento da peça, aqui olha, o zero está alinhado com zero, então temos zero, ok? Zero alinhado com zero, zero. Na escala do nônio, por ser zero aqui, o último da escala vai estar alinhado com alguma linha de milímetro da escala da régua fixa superior. Então, o primeiro e o último estão alinhados, eu tenho a medida zero. Sempre vai estar zero, ok? Então, para a gente ver se a peça, se o paquímetro está aferido, a gente fecha ele e o zero tem que se igualar com a linha de cima aqui da escala da régua. Então, pessoal, agora a gente já sabe como fazer, como a gente mede uma peça. Então a gente tem uma peça aqui, igual por exemplo, essa peça aqui, olha, tem 6,05 milímetros. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu já cheguei no 6 aqui. E aqui atrás, alguma dessas linhas aqui vai estar alinhado com a régua de cima. Então, a escala de baixo móvel a gente utiliza para alinhar com a escala de cima fixa, para a gente saber em qual casa está a parte dos centésimos. Então, vamos fazer uma outra leitura aqui. Vamos ler uma medida inteira.
de 30. Vamos tentar colocar no 30 aqui. Tá com pouca sensibilidade. Tá com pouca sensibilidade aqui, pessoal, o mouse, porque é um laptop. Então a gente vai passar para a tela seguinte e lá a gente vai conseguir fazer as medições. Então aqui, só para recapitular aqui, cada traço aqui embaixo eu tenho 5 centésimos, ou seja, 0,05, ok? Que é a menor medida que a gente consegue ler, não é isso que eu falei, que é a resolução? Bom, aqui eu consegui pegar 0,5. O que é esse 0,05 aqui? Aqui está aberto, tá, pessoal? O paquímetro aqui parece estar alinhado, mas ele tem uma abertura aqui. Então aqui eu estou conseguindo medir, é imperceptível, mas tem uma medida aqui, que é 1 centímetro dividido por 20. Aliás, 1 milímetro dividido por 20. E eu consigo guiar aqui, 0,05 centésimo do milímetro. Então eu tenho aqui uma parte entre 20 de 1 milímetro. Então é coisa assim, é menos que um fio de cabelo. Ok? Então vamos para a próxima tela. Pessoal, então é o seguinte. Voltando aqui. Então, esse aqui vamos supor, esse aqui é um paquímetro, tá? Representando o paquímetro na escala fixa dos milímetros. E aqui o nônio com a resolução de 0,05. Então, eu consigo medir aqui, pessoal, então, medidas, vamos supor, 1 milímetro, eu consigo medir de 0,5 a 0,5. Então, eu consigo medir 0,5, eu consigo medir 15, sempre de 5 em 5, tá, pessoal? Aqui, olha, aqui eu tenho o zero do nônio e eu tenho aqui 0,05 milímetros. Aqui eu tenho 1/10 de milímetro, que é 0,05, mais aqui eu tenho 0,05 mais 0,05 é igual a 1/10. Mais 0,05 eu tenho 15 centésimos, que vai dar 0,15 até aqui. 0,15 mais essa parte aqui, que é 0,5, então tem o 0, aqui tem 1,15, com mais 0,05, aqui eu vou ter 0,2 ou 20 centésimos. Então sempre de 5 em 5, aqui eu vou ter 25 centésimos, aqui eu vou ter 30 centésimos, aqui eu vou ter 35 centésimos, aqui eu vou ter 40 centésimos, aqui 45 centésimos, sempre de 0,5 a 0,5. Então, cada traço desse aqui equivale a 0,5. 0,05. Então, 5 centésimos entre uma parte e outra. E eu vou somando. Aqui eu tenho 10 centésimos, aliás, 1 centésimo, que é a mesma coisa que 10 centésimos, ok? Então, aqui o nônio deu uma afastada, não está no zero aqui mais, então ele já foi aberto. Então é como se estivesse medindo uma peça, ok? O zero do nônio está alinhando aqui, olha, exatamente com o segundo milímetro. Então eu tenho aqui, 0 milímetros, 1 milímetro, 2 milímetros, igualou, não foi? Então qual que é essa medida aqui? 2 milímetros, ok? Vamos para o novo desafio. Eu clico aqui em novo desafio. Pessoal, toda vez que o zero aqui alinhar com alguma medida da escala superior, a gente vai ter uma medida exata, ok? Igual ao exemplo anterior, a gente tinha o zero aqui alinhado exatamente com 2 milímetros. Então a gente tinha exatamente 2 milímetros. Então era fácil. Agora esse aqui, pessoal, está vendo que o zero já não está alinhado com a escala superior? Então, eu tenho aqui, olha, eu cheguei no primeiro milímetro, eu ultrapassei o primeiro milímetro. Porém, eu não cheguei no segundo milímetro. Então eu tenho o que? Eu vou digitar aqui, olha. Eu tenho 1 milímetro.
vírgula, ok? Por que 1 milímetro, vírgula? Eu cheguei aqui, ultrapassei o primeiro milímetro, mas eu não cheguei no segundo milímetro. Então eu tenho 1 milímetro, vírgula, algum valor dentro da escala que vai estar na resolução de 0,05 ou 5 centésimos. Então, como que eu sei agora quantos centésimos ou quantos décimos eu tenho nessa medida? Eu vou contar aqui, ó. Eu tenho aqui 0,05, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,35, 0,40 e 0,45. Então aqui embaixo eu tenho 45, ele está alinhado, tá vendo, pessoal? Aqui, ó, o 45 alinhou com algum traço da escala fixa. Então, somente esse traço aqui está alinhado com algum da parte de cima, fixa. Nenhum outro vai estar alinhado desses aqui, tanto desse lado como desse lado aqui. Veja que não tem nenhum alinhado, tá vendo, pessoal? Pode ter aqui bem próximo, tá vendo? Tá próximo, mas não está 100% alinhado não. Aqui também está perto, mas não está alinhado. O único alinhado 100% vai ser esse daqui, ó, o 45. Ele até ajudou a gente com a bolinha vermelha, que essa bolinha significa que ele está indicando para facilitar aqui e acelerar a nossa percepção, porque às vezes no paquímetro tem que ter uma vista boa para identificar, tá, pessoal? Então é como se fosse um paquímetro aqui. A gente está representando o paquímetro. Então tem que ter uma vista bacana no paquímetro lá para enxergar a linha que está alinhada correspondente certinho. Então essa escala de baixo a gente sempre vai pegar depois da vírgula, ok? O zero aqui vai nos indicar a medida superior, na casa de milímetros inteiros, e o nônio e Vernier, ou Vernier, vai nos orientar aqui embaixo quais as casas e qual o valor depois da vírgula, aqui. Então, como a gente já fez a leitura aqui, eu tenho 1 milímetro, o zero ultrapassou o primeiro milímetro, não chegou no segundo, então eu tenho já coloquei aqui 1,45 centésimos, que ele está alinhado aqui no 45, então vamos pôr 45, aliás, esse teclado aqui, pessoal, ele não está funcionando no número 4, então eu venho aqui, olha, é um defeito que deu aí, vou ter que trocar o teclado do laptop. Então eu venho aqui no 4, beleza, já coloquei o 4, agora quando eu colocar o 5, espera aí, o 5, beleza, certinho, deu Vzinho para nós, tá certo. Então eu tenho essa medida aqui de 1,45 milímetros. Então eu tenho uma peça aqui nos bicos fixos imóveis com diâmetro de 1,45 milímetros, ok? Vamos fazer mais um exemplo? Beleza, vamos ver aqui. Então, pessoal, vamos procurar o zero do nônio e Vernier. Vamos ver aonde que ele está na escala da régua de milímetros, para a gente saber quantos milímetros a gente tem inteiros. Então eu tenho aqui 0, aqui eu tenho o primeiro milímetro, eu passei o primeiro, passei o segundo e estou no terceiro. Então eu estou no terceiro milímetro e eu não cheguei no quarto, então eu tenho 3 milímetros, vírgula. Agora a gente vem na parte do nônio ou Vernier para a gente saber onde está alinhado a escala do Vernier e o nônio com a escala fixa dos milímetros. Aqui não tem, tá vendo, pessoal? Não está alinhado, não está alinhado, não está alinhado, não está, não está, não está, não está. Vamos passar. Aqui ele já começa a querer alinhar. Aqui está muito próximo. E aqui, pessoal, ele está exatamente alinhado. O Vernier ou nônio, a escala de 70 centésimos, está exatamente alinhado aqui com a escala de milímetros. Então, eu não tenho que preocupar muito aqui com a régua, depois que eu sei quantos milímetros que o zero já está, que aqui no caso era o 3, aí eu
desconsidero aqui e já venho na parte de baixo, que é a casa depois da vírgula. Então aqui eu já sei que eu tenho 70 centésimos. Por quê? Daqui até aqui eu não tenho 0,05. Até aqui eu não tenho 10. Até aqui então eu já vou passar para aqui 20, 30, 40, 50, 60, 70. Então eu tenho aqui 3,70, porque eu tenho um alinhamento aqui. Essa bolinha aqui, o software já nos dá para a gente visualizar aqui mais rápido, que o alinhamento está aqui. Então, como no paquímetro não tem essa bolinha, né, pessoal? A gente vai ter que achar no olhômetro mesmo aqui, mas é fácil de identificar. Só tomar cuidado, porque às vezes vai ter situação no paquímetro assim também. Isso aqui representa o paquímetro em uma escala maior, ok? Então, como o paquímetro é menor, às vezes isso aqui vai parecer muito próximo também. Então aí a gente vai ter que interpretar qual que está mais próximo. Aqui ele coloca bolinha para nos ajudar, mas lá não vai ter bolinha, é só observar direito. Então aqui, olha, ele alinhou exatamente no 70, ou 7 décimos. Então eu coloco aqui o 7, que o meu teclado não funciona o 4 nem o 7. Então tem que vir aqui. Vamos apertar o 7. Beleza, deu certinho. 70 ou 7 é a mesma coisa, tá? Porque aqui eu tenho 70 centésimos. Esse zero que não é importante, eu posso deixar como 3,7, é a mesma coisa. Aí eu teria 7 décimos. Ou 70 centésimos. Equivale à mesma leitura. Tá? Então, como está... vamos supor, se nesse exemplo aqui, esse tivesse alinhado 100%, aí eu teria os 70, né, mais os 5, 0,05. Então, a leitura, se essa medida estivesse alinhada com a escala fixa aqui, eu teria então essa leitura de 3 milímetros,75, porque não é de 5 em 5. Aqui não é 80, então, beleza? Vamos passar para o próximo. Então, temos aqui, parará, vamos ver onde que o zero do nônio está chegando aqui na escala dos milímetros. Aqui eu tenho 0, ultrapassei o 1, ultrapassei o 2, ultrapassei o 3, ultrapassei o 4. Ultrapassei o 4, mas eu não cheguei nos 5 milímetros aqui, ó. É porque aqui, olha, já tem 1 milímetro para trás. Vamos passar para outro aqui, que esse aqui tá faltando um pedacinho ali. Vamos para um novo desafio. Isso aqui, legal. Aqui, pessoal, 0, a escala, quando a gente pegar o paquímetro, fazer a medida de uma peça, o diâmetro externo ou interno, tanto faz, é a mesma medida, né? Só que você vai usar a parte diferente do paquímetro para fazer a medida interna e a medida externa. Vamos supor que temos lá uma peça e a gente já tem a medida essa daqui. Então, a primeira coisa que a gente vai olhar é o zero do nônio. Aonde que o zero tá mostrando? A primeira parte. Aqui na escala dos milímetros, a gente chegou aqui aqui até aqui é 5 milímetros, ok? Que é a parte maior da régua de milímetros. Então aqui a gente sabe que tem aqui a gente tem 5 milímetros. Então esse pedaço que está faltando aqui não faz sentido, porque a gente já sabe que até aqui tem 5. Então a gente tem daqui até aqui 6. Estou dentro da casinha do 6 aqui, do milímetro do 6. O zero está na parte dos 6 milímetros. Não chegou no 7, então eu posso já colocar aqui 6, porque o 6 que tem 6. Até aqui é 5, o 0 não está aqui, o 0 está aqui. Ultrapassei 5, ultrapassei a casa do 6 aqui, milímetros da régua fixa, então eu sei que eu tenho 6 milímetros. Eu não cheguei no 7, não ultrapassei o 7, então eu estou dentro do 6 aqui. Agora eu quero saber, depois da vírgula, qual que é a minha medida. Então, pessoal, vamos ver aonde que o 0 está alinhando. Não está alinhando por aqui, olha, o 0 não, aliás. Aonde que uma das linhas do nônio ou vernier está alinhando com a linha da régua fixa aqui de milímetros. Então, sempre, pessoal, sempre, somente uma
linha aqui embaixo que vai alinhar com uma aqui de cima. Nunca vai ter aqui duas linhas alinhando com duas daqui de cima, a não ser quando for zero, quando o parquímetro estiver fechado. Aí o zero do nônio vai alinhar com o zero da régua e o 10 vai alinhar com alguma linha da régua fixa. Somente essa daí temos dois alinhamentos. Então, como aqui a gente já tem 6 mais que zero, então já é 6, a gente sabe que apenas uma linha do nônio e vernier vai alinhar com a escala da régua fixa. Aqui, como ele já está ajudando a gente com uma bolinha vermelha, a gente vê que o 5 aqui está exatamente alinhado. Então eu tenho 6 milímetros inteiros, vírgula, de 0,05 a resolução. Correto, pessoal? Não é 0,05? Vou somando aqui, olha. Aqui já ajuda a gente, né? O número maior já diz quantos décimos que temos. Então aqui temos 50 centésimos ou 5 décimos. Então eu posso colocar aqui, olha, 6,5. Aqui, olha, é exatamente igual a 6,50 ou 6,5 é a mesma medida. Se esse aqui tivesse alinhado, seria o 55, não seria? 50, 55, 60. Então, se esse tivesse alinhado, a medida seria 6,55. Ok? Vamos para o próximo desafio. Vamos pegar um com final 5. Ok? Aqui está só inteiros. Bom, pessoal, olha aqui um exemplo legal. Aqui, quantos milímetros tem em cima? Ainda não chegou no 2. Até aqui, olha, daqui. Aqui a régua não está inteira, mas a gente sabe que tem 2 centímetros aqui, então nós temos daqui para cá 20 milímetros. Está faltando um pedaço da régua, mas como aqui o material ele quer mostrar uma escala maior do parquímetro, então eles cortaram esse pedaço, mas aqui, como a gente sabe que aqui é 2 centímetros, a gente sabe que temos até aqui 20 milímetros a contar daqui até o zero da régua. Então, pessoal, como a gente tem 20, até aqui, que é a parte superior dos milímetros, a gente sabe que tem 15 aqui, né, pessoal? Isso aqui tem 2 centímetros, que equivale a 20 milímetros. Então aqui nós temos 15 milímetros, ok? Então o zero do nônio está chegando até o 15 milímetros. Ele chegou no 16? Não. Então a gente já pode colocar aqui de cara 15 milímetros, vírgula, eu não sei quanto ele tem aqui a medida da peça na escala aqui da parte de centésimos. Então eu vou olhar o nônio para isso, né? Para ele indicar para a gente aqui. Então eu já interpretei os milímetros, que eu olhei o zero aqui, ele chegou até o 15, né? E agora eu vou procurar aqui o alinhamento do nônio e vernier para eu descobrir aqui qual que é a casa depois da vírgula. Então aqui, olha, como o material já nos dá uma bolinha aqui indicando o alinhamento perfeito, o alinhamento correto, a gente tem então uma medida de 60 até aqui, né, pessoal? 60 centésimos, não é mesmo? Então a gente tem 15 daqui para lá, 15 milímetros, que é daqui para lá, né? Tá faltando um pedaço da régua, mas aqui a gente sabe que tem 15. A gente o zero está na casa do 15 milímetros aqui. A gente agora quer saber depois da vírgula. Aqui eu tenho 10 centésimos, 20 centésimos, 25 centésimos, 30 centésimos, 35 centésimos, 40 centésimos, 45 centésimos, 50 centésimos, 55 centésimos, 60 centésimos e 65 centésimos. Então temos 15
milímetros, 65 centésimos. Verdinho para nós. Então, pessoal, façam essa medida aí vocês aí. Vou dar uma pausa e tenta fazer a leitura. Ok, beleza. Agora vamos fazer junto. Pessoal, onde que está o zero da escala do nônio aqui para a gente saber quantos milímetros inteiros que temos? O zero está aqui. Até aqui eu tenho 3 centímetros, que equivale a 30 milímetros. Até aqui eu tenho 30 milímetros. 31 milímetros, o zero ultrapassou 32 milímetros. O zero ultrapassou 32. Não chegou no 33. Então eu tenho aqui 32 milímetros inteiros. 32 milímetros, vírgula. Agora para saber quantos milímetros, depois da casa decimal, quantos centésimos do milímetro que eu tenho através do nônio. Então o nônio vai dar para nós, como a gente já viu aqui nessa videoaula, a gente vai saber quanto depois da vírgula a gente tem na medida da peça. Até aqui eu tenho 10 centésimos, 20 centésimos, 25, né? Aqui é 25, aqui 30 centésimos, 35 centésimos, 40 centésimos, 45 centésimos, 50 centésimos, 55 centésimos, 60 centésimos. Então, já achamos. Temos 32 milímetros inteiros, que o zero nos indicou, vírgula 60. O alinhamento perfeito está aqui na casa dos 60. Aqui tem um alinhamento perfeito? Não está perfeito. Então, eu não tenho essa medida. Como eu falei antes, somente teremos o alinhamento na medida correta, na medida precisa. Não vamos ter mais nenhum alinhamento aqui, olha. Aqui não tem alinhamento, não tem. Aqui tem quase um alinhamento, mas não é o alinhamento perfeito. Aqui sim é o perfeito. Então, aqui sim é a medida depois da vírgula, ok? Pode olhar que nenhum outro valor temos a medida 100% alinhado. Então, teremos aqui 32,60. 32 milímetros, 60. Então, para finalizar, pessoal, vamos supor que esse alinhamento não estivesse aqui, mas estivesse aqui. Se o alinhamento estivesse perfeito aqui, olha, eu teria 32 milímetros, 65. Então, a gente sempre vai ter alinhamento de 0,5 a 0,5. Então, a resolução é, para esse paquímetro aqui, de 0,05. Como que eu sei, pegando um paquímetro, qual que é a resolução dele? Eu vou olhar no nônio, eu vou ver que tem apenas uma divisão entre uma casa e outra. Eu tenho só essa divisão. Dentre o 1 e o 2, eu tenho somente uma divisão. Dentre o 2 e o 3, eu só tenho uma divisão. Então eu sei que dentro dessa divisão, eu tenho 0,05 aqui e 0,05 aqui. Entre um valor e outro, eu tenho 10 centésimos. Dividido aqui, eu tenho 0,05 ou 5 centésimos. Ok, pessoal? Então, o paquímetro aqui com resolução de 0,05, a gente vai ficar por aqui. Agora a gente vai para o segundo paquímetro de milímetros, que é o de resolução 0,02. Esse aqui é o de 0,05. Agora o outro vai ser um pouquinho diferente, com a resolução de 0,02. Veja, pessoal, só para finalizar, com esse paquímetro aqui, a gente consegue somente medidas, por exemplo, vamos supor, igual nesse caso aqui, olha, eu tenho 40, né, pessoal? O zero está aqui, o zero não chegou no 41 milímetros, eu estou no 40 milímetros, que aqui é 4 centímetros, aqui é 4 centímetros, então eu estou com 40 milímetros, que é a mesma coisa.
Eu não cheguei no 41, então põe 40. 40. Aqui a régua no teclado aqui não funciona, o 4. Não, vamos colocar aqui, peraí. Então eu tenho aqui, olha, 40,40. Aqui, olha. Eu consigo medidas aqui, ó, depois da vírgula, pessoal, com a resolução de 0,05. Como eu disse que é a menor medida que eu consigo medir com esse instrumento, então eu sempre vou ter uma medida depois da casa da vírgula aqui na casa decimais, sempre de 0,05 a 0,5. Eu não consigo medir com esse parquímetro aqui, por exemplo, 40 milímetros, 46. Por que não? Porque é de 0,05 a 0,05. Então eu consigo medir 40, 40, né, que é esse exemplo aqui, ou 45. Eu não consigo medir depois da casa da vírgula, depois da vírgula eu não consigo medir 43, eu não consigo medir 44, eu não consigo medir 42, eu só consigo de 45. Então ou eu consigo aqui, ou vai alinhar aqui no 40, ou vai alinhar aqui no 45, se a peça fosse um pouquinho maior. Se ela fosse 5 centésimos maior, isso aqui que ia alinhar 45 iria alinhar com essa linha aqui. Então, esse parquímetro aqui a gente consegue ler de 0,05 a menor medida. Então a próxima medida menor que eu consigo depois do 0,05 é o 0,10. 0,10 milímetros. Eu não consigo ler 0,08 milímetros, por exemplo. Já o próximo parquímetro, com a resolução de 0,02, eu consigo fazer as medidas de 0,02 em 0,02. Ou seja, eu consigo, por exemplo, ler 40,42 milímetros. Eu consigo ler 40,44 milímetros. A resolução é de 0,02 a 0,02. Então, eu não consigo, por exemplo, com esse parquímetro de resolução 0,02, ler uma leitura ímpar. Por exemplo, 40,43 milímetros. Eu não consigo. Por quê? Porque é de 0,02 a 0,02. Então, eu consigo ler 0,02, 0,04. Só que o 0,03 eu não consigo. Então, é o parquímetro mais preciso que conseguimos, é esse, o de 0,02, ok? Então, aqui, pessoal, a gente vai terminar essa parte aqui do parquímetro com resolução de 0,05 e a gente vai passar para o próximo parquímetro de resolução 0,02. Vamos só finalizar esse exercício aqui. Vamos colocar um 40 aqui e certinho. Beleza? Então, pessoal, continuando aqui, esse aqui, olha, é a representação do parquímetro com a resolução de 0,02 milímetros. Ou seja, esse parquímetro aqui, que está sendo representado dessa forma, a gente consegue fazer leituras com a menor medida de 0,02. Ou seja, uma resolução de 0,02 milímetros, a gente consegue medidas mínimas aí de 0,02 milímetros, diferente do parquímetro anterior, que a gente conseguia a menor medida de 0,05. Então esse daqui a gente tem uma precisão ainda melhor. Então qual a diferença dele assim, desse parquímetro para o outro lá? Assim, visualmente a gente vai ver que o nônio dele é diferente. A régua da escala de milímetro, que é essa de cima aqui, é a mesma coisa, não vai mudar nada. Já a escala do nônio, vocês lembram lá que aquele parquímetro com resolução de 5 centésimos, que é o 0,05, a gente tinha uma divisão
entre um valor e outro. Vocês lembram lá que aqui eu tinha 0, né? Aqui eu tinha 0,05 e aqui eu ia para o 10, não era isso? Do 10 eu ia para o 15, do 15 eu ia para o 20. Então eu só tinha uma divisão aqui no nônio. Já esse aqui, olha, ele tem 5 divisões. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, temos 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Se temos 5, então, na verdade, a gente tem 1 milímetro dividido por 5. Vai dar 0,02 centésimos, ok? Então a gente vai conseguir medidas bem mais precisas e menores do que aquele outro paquímetro lá. Entretanto, esse paquímetro aqui ele não é tão visto, tão utilizado aí na indústria. Como eu disse, 95% dos paquímetros é aquele anterior com a resolução de 0,05, que já atende muito bem. Ok? Então, pessoal, vamos começar o estudo desse paquímetro aqui, porque às vezes os alunos são cobrados e o pessoal que tiver interesse aí nos nossos vídeos para aperfeiçoar o conhecimento aí da disciplina que é dada na escola, então a gente vai ensinar também esse paquímetro aqui, ok? A ideia é a mesma, a gente vai usar o zero da escala do nônio e vernier para poder identificar os milímetros completos, os milímetros inteiros, e depois a casa da vírgula a gente vai achar aqui, encontrar no escala do nônio. Então a ideia é a mesma, sempre vai ter uma linha na escala do nônio que vai alinhar perfeitamente com uma linha da escala dos milímetros. Então, pessoal, só que como a divisão aqui é maior e o espaço aqui é o mesmo, lá esse aqui, pessoal, é o mesmo, mesma distância do 0 até a 1 da escala de milímetros lá da resolução de 0,05, é a mesma distância. Porém, aqui temos mais 4 divisões, lá temos uma divisão só, ok? Então, o alinhamento aqui, olha, veja que aqui vai ser mais chato de interpretar, porque aqui está praticamente alinhado também, porém, o alinhamento aqui nesse exemplo é aqui, ó. Aqui está 100% alinhado. Aqui está 99,9% de alinhamento, mas não está alinhado 100%. Então, pessoal, não existe duas medidas aqui não. Não existem dois alinhamentos. Olha aqui como esse aqui parece que está alinhado também. Então, não está. Não deixa aquela ilusão de a ótica aqui é te confundir. Opa, propaganda ali, pessoal. Beleza. Vamos continuar. Então, pessoal, aqui, olha, aqui o alinhamento é perfeito. Aqui já não é perfeito, aqui não é perfeito. Ou seja, não existe nenhuma dessas outras linhas que vai se alinhar com a linha da escala fixa ao mesmo tempo. Então, a não ser que o paquímetro esteja fechado, né? Aí esse zero aqui vai se alinhar com esse zero aqui e o 10 aqui vai alinhar com alguma linha de cima para você saber que está no zero. Então, aí sim, mas é a única medida que você consegue alinhar duas dessas linhas com duas das linhas de cima é o zero, 0,0, ok? Então, a gente já sabe que aqui as linhas aqui é como se fosse o outro paquímetro passado, então a gente tem só um alinhamento. Aqui o software já nos dá o alinhamento perfeito, então a gente não precisa preocupar tanto, embora seja muito próximo. Então vamos fazer essa medida aqui, pessoal. O zero está chegando onde? Vamos ver o zero do nônio. Aqui eu tenho zero, né? Que não está dando para ver, mas está bem próximo, é 0, 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros.
O 0 está na parte do 3 milímetros. Ele chegou no 4 milímetros? Não. Tá vendo a distância aqui? Ele não chegou no 4. Então eu já posso pôr 3 aqui de cara. 3, agora nós vamos descobrir o alinhamento. Pessoal, até aqui, olha, eu tenho uma medida depois da casa da vírgula. Então até aqui eu tenho, vamos voltar aqui, olha, aqui eu tenho 80 centésimos, né? Por quê? Porque aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 0,02, que é a resolução, 0,04, 0,06, 0,08 e 0,10. De 10 em 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Aqui eu tenho 80. Como não está alinhado, não é aqui que eu quero a medida está vindo aqui. Eu tenho 80, eu tenho 82, 84, 86. Então eu tenho 3 milímetros, vírgula, aqui ó, 3 milímetros inteiros, vírgula, 82, 84, 86. Então eu tenho 3,86, certinho, tá vendo? Vamos passar para... Viram, pessoal, que aqui eu consegui, olha, 3,86 com esse paquímetro, e o paquímetro anterior eu conseguiria ou 3,80 ou 3,85. Eu nunca ia conseguir 3,86. Por quê? Porque a resolução do outro paquímetro é de 0,05 a 0,05. Então, no final aqui do outro paquímetro, ou eu vou ter 5 ou 0. Aqui eu consigo ter 2, 4, 6, 8 e 0 também, ok? Então eu consigo medidas menores. Lá no paquímetro de 0,05, eu consigo aqui de 5 em 5, né? Eu consigo aqui 85, eu consigo 80. Eu consigo a primeira medida 80, aí eu conseguiria 85 e a terceira opção seria 90. Então, esse aqui é mais, eu consigo medidas menores, ok? Então vamos passar para a próxima medida aqui. Bom, aqui, pessoal, Bom, pessoal, continuando aqui, com a régua... Pessoal, como você vai interpretar qual paquímetro que é esse ou não? Quando você pegar um paquímetro que tiver 1, 2, 3, 4 divisões dentro de uma medida no nônio, você já pode falar de cara, ó, esse paquímetro aqui, a resolução é de 0,02. Além disso, ele vem especificado no nônio lá também, o valor 0,02, que significa a resolução dele, ou 0,05, que é aquele númerozinho lá que eu mostrei lá quando eu apresentei o paquímetro, no comecinho desse vídeo, o paquímetro nosso de 0,05 a resolução, eu mostrei lá o valorzinho. Então de 0,02 também tem, porém a diferença vai ser na divisão do nônio aqui, ok? Aí você interpreta já, de olhar para ele você vai saber qual que é o paquímetro. Se você pegar um paquímetro que estiver de 0, aí tiver uma divisão e vai direto para o 1, o nônio dele é de 0,05. Se ele tiver essas divisõezinhas aqui, olha, você vai saber que a resolução dele é de 0,02. Beleza? Então vamos continuar. Pessoal, 0 milímetros. O 0 aqui, olha, passou do 1 milímetro. Aqui eu tenho 1 milímetro. Então o 0 acabou de passar 1 milímetro. Então eu sei que eu tenho 1 milímetro inteiro. Beleza, já tenho 1 milímetro inteiro, vírgula. Aí eu tenho vírgula alguma coisa. Esse alguma coisa eu vou saber agora. Aqui, ó, alinhado aqui, olha, já o software nos deu a bolinha aqui para indicar. Então eu tenho, não é 0,02 a resolução, então aqui eu tenho 0,02, 0,04, 0,06, 0,08, 10. Então eu tenho 10 centésimos, ok? 10 centésimos. Aqui, ó, certinho, vistinho para nós aqui, sucesso.
Vamos passar para o próximo. Vamos fazer mais um aqui. Bom, beleza. Pessoal, qual que é a medida aqui? Primeira coisa que eu faço, vou no zero. Zero. Tá aqui o zero do nônio. Eu quero saber onde que ele está na escala de cima para ele me mostrar o milímetro inteiro. Aqui eu tenho 0 milímetros. Então eu ultrapassei aqui, eu tenho 1 milímetro inteiro já. Cheguei no 2 milímetros? O zero chegou no 2? Não. Então só tem 1. Eu tenho 1, alguma coisa. Por quê? Ele ultrapassou 1, o zero ultrapassou 1, não chegou no 2, então eu tenho só 1. O que eu vou dizer? Eu tenho 1, não chegou no 2. Agora sim eu vou querer saber, depois da vírgula, os centésimos do milímetro. O software já nos deu aqui, olha, a bolinha o alinhamento. Como eu sei que nenhuma outra aqui vai estar alinhada, então não preciso se preocupar, porque eu só posso ter um alinhamento. Então, pessoal, aqui, olha, onde que está alinhado? Na casa dos 60 centésimos. Se cada parte aqui equivale a 2, eu estou na primeira parte, então eu tenho 62, que é até aqui é 60, 62, 64, 66, 68, 70. Então aqui é 62, então eu tenho 1 milímetro inteiro, indicado pelo 0,62 milímetros. Opa! 1,62. Certíssimo, sucesso. Vamos para o próximo. Vamos fazer mais um aqui. Opa. Beleza. Vamos fazer rapidinho isso aqui, hein, pessoal. Aqui, ó. Tem 1 milímetro aqui, 2, 3. Tô no 3. Cheguei no 4? Não. Então, tenho 3 milímetros. Ok? O zero está aqui. 1, 2, 3. Cheguei no 3. Estou dentro da parte do 3. Não cheguei no 4. Então, 3. Agora eu quero saber os centésimos. Vou lá no alinhamento. Ó, alinhou aqui, hein? Aqui parece que está alinhado, mas como eu disse, o alinhamento perfeito é aqui. Então é aqui que eu vou me concentrar. Aqui eu tenho 60 centésimos, né? Que eu cheguei até a parte do 6 aqui, então eu já posso colocar 6. Então, eu quero saber quantos centésimos que eu tenho depois do 6. 2, 0,02, 0,04, 0,06. Então eu tenho 3,66. Por que é 3,66? O zero me indicou aqui quantos milímetros que eu tenho. Aqui, olha, o zero me mostrou que aqui tem 3. Aqui, ó, primeiro, segundo, terceira parte. Terceiro milímetro, vírgula, já vem aqui direto, 60, 62, 64, 66, 3,66. Pessoal, agora façam esse daí, dê uma pausa, depois a gente vai fazer junto. Bom, beleza. Pessoal, aqui está faltando um pedaço da régua por causa aqui, olha, a gente não precisa se preocupar muito com essa régua, tá faltando um pedaço aqui não, porque a gente sabe que aqui, olha, é o 3 centímetros, então até aqui temos 30. Até aqui temos 30 milímetros. Então, aqui é 25 milímetros, tá vendo que o 5 aqui é o maior traço? Até aqui eu tenho 25, 26, 27. 27. O zero chegou no 28? Não. Então é 27. 27. Meu teclado aqui não funciona no 7. Então vem aqui no 7 aqui. Beleza, vírgula. Então eu sei que aqui eu tenho 27 milímetros. Vírgula. Vamos aqui na parte de baixo. O alinhamento está aqui, beleza. Então ele está exatamente na casa dos 60. Então eu tenho 27 milímetros, 60 centésimos.
Certíssimo. Vamos fazer o último. Bom, o último, hein, pessoal. Aqui eu tenho 1 centímetro inteiro. Aqui eu tenho 2 centímetros inteiro, que equivale a 20 milímetros. Então aqui eu tenho 20. Eu sei que até aqui eu tenho 20. Eu tenho que ir na régua aqui de baixo. Por que eu estou falando que aqui tem 20? Porque aqui está faltando um pedaço da régua, por causa da ampliação do material didático. Então, aqui eu sei que eu tenho 15. Se eu tenho 20 aqui, esse traço maior representa o 15 milímetros. Então eu não cheguei no 15, o zero está entre o 14 e 15, então eu tenho 14. Aqui, ó, 11, 12, 13, 14. 14, o zero me indicou, já coloco aqui de cara o 14. Opa, cadê o tecladinho? Aqui, ó, 14. 14 milímetros inteiro eu já sei que tem. Agora eu quero os milésimos dele, 14, aqui a linha do nônio está alinhando com a escala da régua, exatamente aqui, olha. Igual eu disse, aqui parece que está alinhado, mas não está. O alinhamento perfeito é aqui, então é aqui que a gente vai concentrar a energia. Eu ultrapassei aqui então os 30 centésimos, pessoal. E como aqui é de 2 em 2, porque daqui até aqui eu tenho 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. Então, eu tenho aqui, ó, 30 centésimos, 32 centésimos aqui, e o alinhamento é exatamente no 34. Então, eu tenho 14 milímetros, 44. Nossa, mas tinha que ser o 4 que não funciona. Pera aí. 44. Vai dar um sucessinho aqui para nós. Pessoal, não deu sucessinho, por quê? Porque a gente fez errado. Aliás, aqui tá certo o 14. Aqui não é 44. E também não é... Não chegamos no 40, né, pessoal? O alinhamento aqui, olha, tá depois do 30. Então tá errado aqui, olha. É porque eu tô preocupado tanto com o 4 que não funciona do teclado. Aqui, olha. Não chegamos no 4. Estamos dentro do 3. Aqui ainda. Então é 3. Agora eu quero saber... É 30 e quantos, né? Porque eu sei que ultrapassou 30. Então aqui, olha, 32, 34, 36. Aqui seria 38 e aqui seria o 40, beleza? Então, eu sei que eu tenho... O zero me mostrou aqui, ó, 14 milímetros, porque aqui eu tenho... Até aqui eu tenho 20. Então esse espaço aqui, esse traço maior é o 15. E eu não cheguei no 15, então é 14. O zero está aqui, eu não chegou no 15. Então é 14,30. Que aqui eu já sei que eu tenho 30. Aí eu somo com 2, 4, 6. Então, agora vai dar sucesso aí. Isso, beleza. Vamos fazer o último. Agora o último, pessoal, desse paquímetro vai finalizar. O paquímetro de milímetro a gente já está craque. Depois a gente vai passar para... Eu vou fazer um outro vídeo novo somente com polegadas, ok? A gente então está craque então nos milímetros aqui. Vamos fazer o último. Saideira aqui para nós. Aqui já deu 12. Olha, pessoal, que show esse daqui, olha. Esse aqui... temos 12 centímetros aqui, olha. E o zero está próximo dos 12 centímetros. Então é uma peça grandinha aí de 12 centímetros. Então eu sei que aqui, olha, aqui eu tenho 15 centímetros. O traço aqui maior não é a divisão de 5 em 5 de centímetros. Então até aqui, olha, eu tenho 15 centímetros, tá? Corrigindo, 15 centímetros até aqui. Se eu tenho 15 centímetros, isso daqui então é 150 milímetros, ok? Porque cada centímetro não tem 10. Então se eu tenho 12 aqui... Opa, tô ficando doido. Desculpa, pessoal, aqui, ó. Eu tenho 12 aqui, olha. Então, a régua daqui para cá, até chegar aqui, eu tenho 120 milímetros, ok?
120 milímetros, beleza. O 0 então tá depois do 115 aqui, olha. Até aqui eu tenho 115 milímetros. Então o 0 está me indicando que eu estou entre os 115 e os 116. Como eu não cheguei aos 116 e eu ultrapassei os 115, então eu tenho 115 milímetros. Agora eu quero saber, depois da vírgula, 115, o quê? Então eu vou aqui para a régua de baixo, está alinhando aqui com a escala do nônio com a régua, o alinhamento está aqui, então eu sei que até aqui eu tenho 40, 42, 44, então eu tenho 115 milímetros, 42, 44, então eu tenho, repetindo, 115, o 0 chegou aqui, ultrapassou o 15, mas não chegou no 16, eu tenho 115 milímetros, 44, ok? 44 é o último dos exercícios, a última leitura que a gente vai fazer por hoje. Sucesso, beleza. Então, pessoal, fica por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem com o paquímetro na escala de milímetros, podem utilizar o campo lá de comentários. Eu vou ajudar vocês. E muito obrigado aí por assistir o vídeo. Desculpa a extensão do vídeo, assim, ser um vídeo muito grande, mas eu quis explicar nos mínimos detalhes para vocês chegar na prova e tirar total. Então, para quem quer aprender o paquímetro também, a utilização do paquímetro, eu acho que a aula foi bastante produtiva. Esse paquímetro que a gente aprendeu, então, recapitulando, a gente viu dois paquímetros, o primeiro com resolução de 0,05, esse segundo com a resolução de 0,02. A resolução, lembrando, é a menor medida que o instrumento consegue fazer, e a gente fez tudo na escala de milímetros. O próximo vídeo vai ser na escala de polegadas, polegadas fracionárias e polegadas milesimais, ok? Aí a gente fecha o assunto de paquímetro. Então, obrigado pessoal por assistir a nona aula. Vem aí a 10ª aula com paquímetros na escala de polegadas. Obrigado pessoal, um abraço para vocês e até a próxima vídeo.